Você sofre com gases, inchaços, má digestão, estufamento, tem aí sequelas de doenças autoimunes, alteração de humor. Então nós vamos falar hoje sobre desbiose, que na verdade é o estresse do seu intestino. E você vai entender tudo sobre a desbiose intestinal, como tratar isso, o tempo que leva para a recuperação. E vem comigo que esse vídeo aqui é para você que tá na sofrência, que já foi diagnosticado com desbiose intestinal ou até nem foi diagnosticado, mas pelos sintomas pode entender que tem uma desbiose intestinal. Então fica aqui, meu nome é Karina Palatinic, sou especialista em saúde intestinal, probióticos e sou fitoterapeuta e criadora do Protocolo do Intestino Feliz, que já transformou a vida de mais de 6.000 alunos ao redor do mundo. Então vem comigo, se você ainda não se inscreveu no canal, já segue aqui meu canal, já compartilha com quem precisa saber, que aqui tem conteúdo todos os dias. Então vamos lá falar sobre a desbiose intestinal. O que é essa desbiose intestinal que tanto se fala aí? A desbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio da sua microbiota intestinal. O que é a sua microbiota intestinal, Karina? Dentro do nosso intestino é um cano. Dentro do nosso intestino a gente tem uma população de trilhões de micro-organismos vivos. Foi reconhecido como um órgão a nossa microbiota intestinal. Antigamente era chamada de flora intestinal. E chega a pesar até 4 quilos essa microbiota intestinal. E se você abrir essa microbiota intestinal, ela chega a ser o tamanho de uma quadra de tênis. Você sabia disso? Tem trilhões de micro-organismos vivos e uma variedade de bactérias boas, os nossos probióticos. São mais de 3.000 tipos de bactérias boas, muito variadas. E os probióticos são o quê? Nossas bactérias do bem, o nosso exército de defesa. Nossa imunidade começa lá no nosso intestino. 90% da nossa imunidade começa no nosso intestino com essas bactérias boas, os probióticos. E é por isso que a gente tem que estar com o nosso intestino saudável, porque quando o nosso intestino está em desbiose, quer dizer, em desequilíbrio, estressado, a nossa imunidade fica lá embaixo e você começa a ter sequelas por todo o seu corpo. Crescem muitas bactérias do mal, bactérias patogênicas, fungos e tudo isso lá dentro do seu intestino começa a afetar seu organismo inteiro. Então é por isso que a desbiose intestinal é um problema muito sério que hoje afeta grande parte da população. Por que essa desbiose intestinal, esse desequilíbrio da nossa microbiota tem afetado tanta gente aí? E muita gente fala assim, nunca me falaram que eu tenho desbiose intestinal. Porque às vezes a pessoa vai no médico com um sintoma, por exemplo, uma síndrome fúngica, uma candidíase de repetição, tá aí com uma doença autoimune e começa a tratar esses sintomas. Porém, a causa raiz desses problemas começa lá no seu intestino, com o estresse do nosso intestino, com esse desequilíbrio, com essa desbiose intestinal. Deu para entender como é importante ter um equilíbrio na microbiota intestinal e cuidar do seu intestino? Sua saúde depende do seu intestino, inclusive as questões emocionais, psicológicas. Então a gente sabe que pessoas que têm problemas gastrointestinais têm mais tendência a ter depressão, síndrome do pânico, ansiedade, insônia. Por quê? Porque é no nosso intestino que a gente produz alguns hormônios e neurotransmissores que equilibram o nosso humor. Serotonina, dopamina, melatonina. Tudo isso depende da saúde do nosso intestino. Então pensa bem, como que você estará de bom humor, como você dormirá bem se o seu intestino não está produzindo quimicamente os ingredientes para que você tenha aí um humor equilibrado, para que você tenha aí uma boa noite de sono. Estresse afeta seu intestino, assim como seu intestino afeta seu humor. O eixo intestino-cérebro é real e realmente você precisa controlar o estresse, porque o estresse afeta a sua microbiota intestinal. E por que precisa se preocupar e por que precisa tratar? Porque a desbiose intestinal pode se desdobrar para um câncer coloretal, outros tipos de câncer, a gente já sabe. O estudo de 2019 já comprovou que a microbiota é causa raiz para distúrbios psiquiátricos. Outro estudo de 2013 já comprovou
que a microbiota intestinal, a saúde intestinal afeta seu peso, pode causar obesidade ou perda de peso. Então, tudo isso está relacionado com a desbiose intestinal. Além disso, doenças inflamatórias intestinais começam com desbiose intestinal. Doenças autoimunes, todas elas começam com uma desbiose intestinal. Problemas de pele, psoríase, acne, micose na pele, tudo isso começa com uma desbiose intestinal. Porque quando você tá com um desequilíbrio de microbiota, o seu intestino, que é para ser um cano íntegro e filtrar os alimentos de má qualidade e expelir o que não é aproveitado e absorver só o que é necessário, começa a ficar permeável. A parede do seu intestino começa a ficar permeável, como um caninho furado, e vai passar essas toxinas, vai passar esses micro-organismos patogênicos para a sua corrente sanguínea que vão destruir o seu corpo e causar uma série de problemas de saúde. 5 tópicos principais para você tratar a microbiota intestinal, equilibrar a sua saúde intestinal e diminuir a desbiose intestinal de forma natural. Número 1, mudanças de alimentação. Ter uma alimentação saudável, evitar alimentos ultraprocessados, evitar lácteos, leite e derivados, inclusive não é só aí a lactose, gente, é a proteína do leite, a caseína, evitar tudo que contenha glúten, evitar álcool e os alimentos altos em FODMAP. Se você não sabe o que são os alimentos altos em FODMAP, eles são altamente fermentativos lá no seu intestino. Dá uma olhadinha aqui nesse vídeo, no meu curso eu falo e explico tudo sobre eles para você resgatar a sua saúde intestinal. Você tem que tirar temporariamente esses alimentos, gente, não é para sempre. É temporariamente. Além da mudança na dieta, você tem que incluir probióticos, que são as bactérias boas lá do seu intestino, que ajudam na modulação da microbiota intestinal. É o seu exército do bem. Então é legal você incluir na sua dieta probióticos de qualidade que vão restaurar a sua microbiota intestinal. Eles funcionam como uma sementinha numa floresta que foi devastada. Então você vai lá, coloca essas sementinhas e para esse exército de defesa sobreviver, você precisa alimentar esses probióticos com o quê? A comidinha dos probióticos. Qual é? Se você já me segue, eu sei que você já sabe. Escreve aqui embaixo quais são as comidinhas dos probióticos. Se você já sabe quais são as comidinhas do probiótico, qual é o alimento dos probióticos, você escreveu aí embaixo, já aproveita, escreve de onde você está falando que eu vou mandar um beijo especial para você. Quem escreveu aí pré-biótico acertou. Pré-bióticos você tem que incluir aí na sua dieta, na sua alimentação, para que essa população de bactérias boas cresça e floresça. Então você vai colocar aí, por exemplo, a banana verde congelada, que é sensacional. Então, gente, incluir banana verde congelada todo dia aí no seu café da manhã, num shake batidinho. Vou deixar aqui um vídeo, depois você vai lá olhar como fazer esse pré-biótico para salvar sua saúde intestinal. Outra dica importante é a redução de estresse, gente. Reduzir estresse fazendo yoga, meditação dentro do meu curso, dentro do meu protocolo. Eu ensino e oriento a fazer essas atividades. Yoga, meditação são fundamentais para a redução do estresse, aumentar a produção de serotonina, de melatonina, e aí você vai se sentir melhor e equilibrar o seu intestino. Fazer atividades físicas é fundamental porque ajuda no trânsito intestinal, na produção de dopamina. Tudo isso vai te ajudar na recuperação da microbiota intestinal. Boa qualidade de sono também é fundamental para que o seu intestino esteja saudável. E suplementação certa para você, com suplementos de qualidade. Muitas vezes, quando você está em desbiose, você não consegue absorver os nutrientes adequadamente. Por quê? Porque você não está digerindo direito, porque os probióticos e as enzimas fazem parte desse processo de digestão. E se você não tem essa população de probióticos trabalhando ao seu favor, se você está com essa população diminuída, você não consegue fazer a digestão adequadamente. Os probióticos são responsáveis também pela produção de vitaminas, pela absorção de nutrientes. Então, se você está aí com os seus probióticos numa população diminuída, você não consegue absorver os nutrientes. E para você sair desse quadro crônico, às vezes é importante você suplementar com algumas vitaminas que você está em déficit, ou até com enzimas digestivas para ajudar no processo de digestão e na absorção
de nutrientes. Mas, gente, não é qualquer suplemento que você deve ingerir. Tem que ser suplementos específicos para quem tem questões gastrointestinais. Por quê, gente? Olha só. Muitos suplementos vêm com corante, com adoçante, com açúcar, com lactose, com glúten. Preste atenção na composição dos seus suplementos. Alguns suplementos fundamentais para a recuperação da microbiota intestinal. Vitamina D com K2MK7 em TCM mais vitamina A é fundamental para modular a microbiota intestinal. Enzimas digestivas que vão te ajudar no processo de digestão e evitando que os alimentos fermentem lá no seu intestino, causem gases e inchaço. Número 3, os probióticos, as bactérias boas lá do seu intestino que vão repovoar a sua microbiota intestinal. Número 4, o colágeno que vai ajudar a fechar essa parede intestinal, essa permeabilidade intestinal. Número 5, a glutamina que vai dar energia para essas células do intestino, vai alimentar essas células do intestino e também vai ajudar a fechar essa parede intestinal. Além de os suplementos que desinflamem o seu intestino, como a cúrcuma e a própolis. Se você quiser encontrar esses suplementos de qualidade, sem glúten, sem açúcar, sem corante, sem adoçante, feito para pessoas que têm problemas gastrointestinais, dá uma olhadinha aqui nesse link, vou deixar o link aqui embaixo também. Então, se você fizer tudo isso que eu falei, mudança de alimentação, controle do estresse, uma boa atividade física, mudanças de hábitos, uma bela suplementação, você vai conseguir sair da desbiose intestinal e entrar numa eubiose, ficar bem da sua saúde intestinal. Gostou desse vídeo? Já deixa seu likezinho aqui, salve, compartilha com quem precisa saber disso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.